Boa tarde a todos. Meu nome é Márcia, sou do marketing da Red Belt Security. Sejam todos bem-vindos ao Red Talks, os riscos cibernéticos globais que impactam seu negócio. Antes de iniciarmos, vou passar alguns recados. Esse conteúdo estará disponível em nosso canal do YouTube. Teremos ao final um espaço para que vocês possam tirar as possíveis dúvidas, através do Q&A. Podem enviar aqui durante a apresentação, que ao final teremos esse espaço para responder as possíveis dúvidas. Lembrando aqui para vocês que outubro é celebrado o mês da conscientização da cibersegurança. Dessa forma, estamos aí com uma agenda super bacana de Red Talks, toda segunda-feira um tema novo para você. Vou disponibilizar aqui no chat o link para que vocês possam ver a agenda e também fazer inscrição para participar dos próximos Red Talks. E agora vamos lá, estou aqui com o Fernando Souza, consultor de GRC. Boa tarde, Fernando, agora é com você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado, Márcia. Espero que todos estejam bem, me ouvindo bem. Bom, meu nome é Fernando, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os riscos cibernéticos globais aí que impactam o negócio da empresa, né? Seja no âmbito financeiro, saúde e diversos outros setores. Então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre isso e discutir, né? E a gente fica aberto no final ali para as perguntas, como a Márcia bem colocou. E é isso. Deixa eu avançar aqui. Bom, a agenda de hoje a gente vai falar um pouco sobre a visão geral, né, dos ataques que acontecem em torno do globo como um todo, entender quem são os inimigos desses setores, né, os riscos cibernéticos com base nesses atores de ameaça. Então, existe uma visão em torno disso, né, que a gente chama de modelagem de ameaça, mas a gente vai abordar um pouco sobre isso. E no final a gente vai falar como reduzir ou amenizar esses impactos, né, desses riscos. E aqui eu já começo trazendo para vocês aqui uma visão geral de um relatório de um parceiro nosso, que é a IBM, onde foi relatado aqui o prejuízo financeiro dessas organizações por setores, né, farmacêutico, finanças, saúde, tecnologia, energia também, o impacto financeiro que esses atacantes causaram em cada organização dessa, né, cada setor organizacional desses, e a gente observa que foi um impacto bem significativo de 2020 para 2021. Ali também no auge da pandemia, né, a gente observou que teve bastante ataques hackers ali voltado para ransomware e diversos outros ataques, mas o que a gente mais observou foi o ataque de ransomware em si, né? E isso trouxe uma preocupação gigantesca, não só para um setor em específico, mas para diversas organizações, né? Então, eu trouxe essa visualização, essa imagem aqui para que a gente possa observar e entender o quão preocupante para cada negócio da empresa, o quanto que ele pode perder, né, de lucro financeiro ali, se ele já não tivesse tratando um risco de dentro da corporação dele ali, trabalhando para minimizar esses riscos com uma equipe de segurança. Já olhando para o outro lado, a gente observa também num report realizado pela Cybersecurity Ventures, né, que os atacantes, os hackers, ali, os crackers, na real, maliciosos, né? Eu vou falar também um pouco sobre essas nomenclaturas, hackers, crackers e tal, mas a gente observa que o lucro deles é muito superior ali ao que muita empresa acaba aplicando. Então, a gente observa que essa pesquisa realizada pela Cybersecurity Ventures, até 2024, ela pode chegar a 6 trilhões de dólares no ano, né? Então, a gente observa que, se a gente juntar e comparar, na verdade, esse budget deles, né, do ano até 2024, chega a ficar em terceiro lugar ali, atrás de países, como a economia de um país, Estados Unidos e China, né? É muito preocupante isso, porque a gente vê que eles estão tendo resultado nos ataques deles, né? E campanhas de phishing, campanhas de malware, a colaboração entre si, né? A gente observa
com o CTI, que há uma pesquisa, há um acompanhamento e compartilhamento de malwares voltado para esse segmento, né, de compartilhar, não vou mais usar esse malware aqui, esse ransomware. Então, eles compartilham com outros grupos e mexem, né, ajustam os IOCs, os hashes desse programa para atacar outros segmentos que eles são focados, né? E aí, para a gente entender quem são esses atacantes e para onde eles vão, né, a gente precisa entender, observar qual que é o meu negócio. Eu sou da área da saúde, eu sou da área de financeiro, e com quem que eu devo me preocupar? Eu devo aplicar a minha segurança para todo. Tem um framework muito comum utilizado, que é o MITRE, e lá a gente consegue ver diversas técnicas dos atacantes, né? E muitas empresas acabam aplicando o mapa do MITRE para quer preencher todo ele, né? E às vezes a gente precisa mirar num alvo, no nosso atacante em si, né? Ter como foco o nosso inimigo. E aí a gente precisa entender, a gente ainda vou falar sobre eles, mas a gente precisa entender um pouco desse cenário. E aí a gente fala sobre os hackers governamentais, né? Há vários países ao redor do mundo que compreendem a necessidade de preparar para a guerra cibernética, né? E eles treinam e pagam para que outros hackers possam atuar em nome de interesses nacionais ali, especialmente no meio virtual. Seus principais alvos são governos inimigos, além de oposicionistas internos ao governo ao quais eles servem, né? Exemplo mais comum foi a guerra cibernética entre a invasão dos sites da força ucraniana, provavelmente por os hackers ali russos. A gente observou e viu muitos ataques, campanhas entre esses governos, né? A gente também tem hackers de corporações, são parecidos com hackers de governos também, né? Hackers pagos por governos, mas hackers de corporações ou corporativos, eles servem empresas, né? Grupos privados, ou o principal objetivo dele é invadir e prejudicar empresas concorrentes, né? Então, muitas vezes a gente visualizou no passado aqueles casos de uma empresa vai lançar um carro específico, a outra quer pegar o projeto antes dela lançar para sair na frente do lançamento de um veículo específico e por aí vai, né? Esses são os hackers de corporações também. Muito deles também a gente chama de ameaças persistentes avançadas, onde os hackers hackers focados em governos, né, hackers de corporações e cibernéticos, muitos deles a gente chama de APT, que tem um atributo específico catalogado pelos pesquisadores de segurança, que a gente chama de APT01, que aliás o APT01 é um grupo chinês, né? Então a gente classifica cada grupo desse com uma sigla. Há diversos outros tipos de hackers, né? Eu vou comentar aqui agora sobre o hacker, o terrorista cibernético, também chamado de cyberterroristas, que também atuam por motivações ideológicas, políticas e religiosas, com o objetivo de disseminar o caos e desordens. Eles são responsáveis por prejudicar o fornecimento de serviços ali, prejudicar a infraestrutura, desabilitar sistemas inteiros, né? E outros recursos de organizações e sistemas inimigos. É muito comum a gente olhar e pesquisar grupos que são focados nesse segmento, que tem acontecido também no último ano. Whistleblowers ali são hackers também que vazam informações internamente, favorecendo concorrentes ou usando dados roubados para benefícios pessoais, né? Esse é um outro tipo também. Existe um tipo de hacks que a gente chama que são os crackers, na verdade. Há um termo muito comum de chamar, né, quando há uma invasão, alguns jornais falarem, hacker específico invadiu tal site, né? E a terminologia correta seria o cracker, que são pessoas também que possuem um autoconhecimento, né, bastante conhecimento ali na área de informática, segurança da informação e tecnologia em si,
mas que usam esse conhecimento para invadir sistemas e obter ganhos pessoais, né? Essas pessoas, elas não fazem parte de um grupo organizacional, né, de um cybercrime ali, mas elas buscam explorar uma vulnerabilidade, explorar um risco da empresa e fazer um ganho próprio, invadindo, pichando um site e por aí vai. Existe também os script kids, né? Os script kids, eles se enquadram ali em um grupo que não tem conhecimento, mas que visualizam ali na internet scripts prontos, assistem um vídeo com informações de alguns especialistas passando um ataque, mas não tem atrás daquele pensamento desses script kids um intuito, né? Um foco, uma cadeia de ataque para ser executado. Geralmente eles executam só para ganhar nome ali, ou para invadir um site, mostrar que ele conseguiu fazer uma invasão a partir de uma vulnerabilidade exposta, né? Também tem os Grey Hats, o Black Hats e White Hats, tem diversos tipos de hacker, mas aqui eu quis englobar alguns dos principais atacantes, porque, como a gente viu nos slides anteriores, muitos deles são focados em organizações, né, no setor de energia, no setor da saúde, no setor financeiro. Então, a gente fazer esse mapeamento e entender quem são os atacantes, a gente consegue filtrar melhor quem são os meus inimigos, né? Quem são esses APTs que fazem esse tipo de ataque. Né? E aqui eu trago algumas informações que complementam ali as informações anteriores, que para a gente entender quem é o meu inimigo, eu preciso modelar essa ameaça, né? Eu preciso fazer uma modelagem de ameaça. Eu preciso entender o meu risco. Então, meu negócio é financeiro. Ok, eu não posso deixar que as minhas máquinas de cartões, o meu site e-commerce, por exemplo, também, ele saia do ar. E como é que eu faço isso? Eu preciso entender quem é o meu atacante, né? E fazendo isso, eu entendo quais são as técnicas e procedimentos que esses caras utilizam, que aí também está nessa pirâmide da dor que a gente chama. Por exemplo, um ransomware, ele é um programa, então ele precisa de uma central de comando e controle, ele tem um hash, ele tem um domínio, e isso a gente chama de IOC. Então, a gente entendendo esses IOCs, a gente consegue fazer uma proteção proativa do ambiente corporativo como um todo, anexando esses IPs, esses hashes, esses domínios, esses IOCs, né, dentro das ferramentas de Firewall, IDS, IPS, proxy e por aí vai, fazendo uma proteção proativa do ambiente, né, com base em informações já coletadas de resposta a incidente, com informações já coletadas de inteligência, né, engenharia reversa e por aí vai, desses malwares. Mas, além disso, a gente entende que ali é um programa, né? Ali ele está utilizando de técnicas, táticas e procedimentos, que a gente chama de TTP, que é o topo da pirâmide. Então, a gente fazer a engenharia reversa desse mal, fazer um entendimento desses atacantes e coletar essas informações e jogar para dentro da minha inteligência interna, da minha empresa, do meu setor financeiro, do meu setor da saúde, é muito importante, porque aí eu foco nas minhas ameaças e a partir das minhas ameaças eu tenho um direcionamento para onde eu preciso seguir. Eu sei que os meus atacantes ali são da área financeira. Cataloguei, sei lá, 5 ameaças, 5 APTs ali, ameaças persistentes avançadas, e começo a trabalhar em cima disso. Como é que eu faço isso agora? Eu sei que esses caras, eles utilizam os ransomwares, os malwares, o spyware, seja para qual segmento for, voltado para Windows ou Linux, né? Talvez. Então, eu preciso saber quais são os meus data sources, os meus ativos tecnológicos, o meu parque computacional, eu preciso entender para que eu possa me defender desses atacantes. Então, é um papel principal ali, é entender as ameaças e também entender o que eu tenho dentro de casa. Porque quando eu sei o que eu tenho dentro de casa e a quantidade também, entra num processo de integração e evolução da segurança, né? A maturidade da segurança da empresa, ela começa a evoluir de maneira
crescente ali e mais assertiva também no nicho focado dela ali, né? Então, existe uma frase do Sun Tzu, existe várias, né? Que eu coloquei essa daqui: o especialista em batalha, ele move o inimigo e não é movido por ele. Eu coloquei isso porque a gente precisa saber quem é o inimigo, porque se a gente sabe quem ele é, a gente consegue aí sim fazer um entendimento do cenário de ameaça, fazer um entendimento do que eu tenho dentro de casa e fazer com que as equipes de segurança trabalhem entre si. Por exemplo, no modelo NIST, né, de identificação, proteção, detecção dessas ameaças. Quando cada um dessas falharem, a gente tem um ciclo de para ser seguido. Então, eu vou identificar todos os meus riscos, identificar todas as minhas ameaças e ali sim partir para a parte de proteção. As minhas proteções, elas não foram eficientes e os hackers conseguiram, ou foram eficientes, mas os hackers conseguiram bypassar as proteções ali de segurança. Eu trabalho em cima da detecção. A detecção vai ser a parte a última parte que você vai conseguir visualizar um ataque acontecendo, né? Então, aí entra um papel de um SOC, onde ele vai visualizar todos os alertas e regras, casos de uso criado ali para cada cenário de ameaça, né? Também existe uma outra frase do Sun Tzu que fala assim: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece mas não, se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, também sofrerá uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então a gente vê que desde os primórdios, né, isso vem lá do passado, a gente precisa entender o que a gente tem dentro de casa para fazer um correlacionamento, fazer a integração de tecnologias, fazer a informação funcionar de todo o parque computacional, entender os meus inimigos, e aí sim eu diminuo o risco da minha empresa ter uma indisponibilidade, diminuo o risco financeiro também da minha organização, né? E aqui eu trago algumas vulnerabilidades que foram realizadas no ano de 2021, né, 2021 para 2022, que são exploradas por esses atacantes. Então a gente já fez o trabalho ali preventivo e de detecção, mas também no trabalho preventivo das tecnologias a gente faz, geralmente as empresas executam ali um trabalho de gestão de vulnerabilidade e conformidade ali dos ativos, né? E uma frase de um amigo meu que fala assim, que é o Bruno, ele comenta: prevenir riscos antes que se tornem ataques, ataques antes que se tornem violações e violações antes que se tornem crises. Então é muito importante fazer a gestão desses riscos, né? Entender quais são os riscos que eu tenho dentro de casa, porque quando a gente fez o mapeamento dos nossos ativos, dos nossos servidores, do parque computacional como um todo, eu entendo quais são as nossas vulnerabilidades. Entendendo as vulnerabilidades, quando houver um zero day, por exemplo, eu consigo aplicar mais uma mais uma segurança em cima daquele ativo. Consigo colocar mais uma camada de segurança em cima daquele ativo, seja um firewall, seja um sensor de IDS, IPS, para visualizar quando houver um ataque, eu conseguir enxergar aquele ataque em tempo real e tomar todas as medidas necessárias ali, seja de contenção ou de reação naquele sentido, se já foi comprometido todo o parque computacional, né? Com isso, a gente também traz uma informação reportada por um fabricante, a CrowdStrike. Ele comenta que o tempo médio, né, de um ataque, né, ele dura 1 hora e 24 minutos. E isso é um tempo muito baixo para quem trabalha na área de segurança da informação e vê que é um trabalho muito árduo, né? A gente que está no dia a dia da operação ali, criando regra, trabalhando na contenção de um ataque, trabalhando no trabalho na detecção e reação de playbook, handbook e por aí vai.
é um tempo muito rápido para ser tratado uma ameaça, né? E do outro lado, esse é o tempo do atacante. Do outro lado, uma outra pesquisa realizada foi identificado que o tempo médio de resposta, né, é de 90 dias. Então, a gente tem um gap gigantesco ali, todo o mundo, né, de responder a essas ameaças, né? Mas aí vem a pergunta, Fernando, mas como é que eu faço para me defender dessas ameaças? Como é que eu faço para responder essas ameaças, né? E aí entra no processo que eu comentei mais cedo de preparar o ambiente, identificar, né, claro, fazer a preparação, a proteção, detecção, resposta e a recuperação do ambiente, se necessário. E o NIST também ele prepara, tem não só o NIST, tem diversos outros frameworks, mas tem esse framework também que a gente comenta sobre como tratar. E aí entra a parte do research, de como tratar essa ameaça e como responder a ela, né? Então a gente primeiro prepara o ambiente, por exemplo, fictício aqui, a gente poderia fazer um teste de ransomware. E nesse teste de ransomware, nesse assessment de ransomware, a gente executa as técnicas executadas pelos atacantes, a gente simula, faz uma emulação de ataque com todas as técnicas coletadas lá no início por frameworks como o Mitre, né? Então, eu identifiquei as técnicas ali e vou executar todas as técnicas em cima do meu ambiente, mas como uma preparação. Então, executei, preparei meu ambiente, claro, e vou executar. Executando a ação, eu vou fazer toda a detecção e análise para ver se eu estou preparado para aquele tipo de cenário de ameaça, para ver se eu estou preparado para um ataque de ransomware, por exemplo. Então, preparando, detectando e analisando ali, eu vou fazer a contenção. Isso tudo em tempo real, em um tabletop exercise, por exemplo. A gente executa um teste de mesa ali para ransomware ou qualquer outro malware específico para o seu cenário de negócio. E a gente faz a contenção e erradicação dessa ameaça, caso necessário, né? Se for um teste ali, a gente vai ter os falsos positivos e tal, mas é importante que a equipe de SOC, a equipe de defesa, ela detecte essas ações maliciosas e aí, com essa execução, detecção, análise e todo o processo realizado, a gente tem os insumos ali do que a gente precisa fazer para melhorar. E esse processo ele é contínuo, ele precisa ser executado sempre, periodicamente ali, para que a evolução da maturidade de segurança ela evolua de forma contínua, né? Aí, beleza, aí você fala, Fernando, eu executo isso, já fui preparado, já executei testes assim, mas, ok, e se mesmo após todos esse processo eu for invadido, o que que eu preciso fazer? Existe o PCN, né? O Plano de Continuidade de Negócio, que, aliás, foi até uma palestra que a gente fez na semana retrasada, não essa, a outra, tem no nosso canal do YouTube também, que a gente fala sobre como continuar o negócio mesmo após um ataque cibernético. Então, é importante a gente entender todos os passos, planejar tudo dentro de casa e aí sim, caso aconteça, a gente tem um plano de recuperação do ambiente, um plano de continuar o negócio, né, classificar o que é crítico, o que não é, entender e adotar o BIA como uma metodologia também ali dentro do PCN, para que o negócio consiga estar no ar, funcional, né? Pelo menos o essencial ali para que a empresa funcione, e assim continuar o negócio, né? Então, isso é o trabalho de segurança. É bem amplo o cenário. A gente trabalha na questão desde a parte de preparação até a resposta a incidente, e mesmo com o incidente, como continuar o negócio após esse incidente, né? Um plano de PRI também é muito importante nesse sentido. Enfim, eu falei, mas o que eu devo fazer é basicamente isso. E aqui eu trago alguns frameworks
que pode ajudar muitos de vocês a trabalhar na evolução de maturidade de segurança, né? Então, eu tenho um SOC, eu tenho um CSIRT, eu tenho resposta a incidente e tal. Como aplicar esses modelos, né? Esses frameworks, eles trazem isso para auxiliar e ajudar na evolução e maturidade de segurança de cada negócio. Então, eu consigo fazer a aplicação do NIST, por exemplo, da ISO 27001, do Syscontrol, por exemplo, também. O Syscontrol, aliás, ele tem um navigator, né, um mapa de navegação, como o do Mitre ali, para você identificar em qual ambiente você precisa estar compliance. Por exemplo, o PCI DSS, que é do meio de pagamento de cartões. Então, se você seleciona lá no Navigator, você tem a visualização de como você deve aplicar os controles de segurança necessários para se proteger de diversas ameaças ali que foram trabalhadas, né, por pesquisadores e cientistas da área para que você fique seguro, né? Então, em todos esses frameworks, NIST, ISO e SysControl, a gente precisa fazer o trabalho de casa de entender o que a gente tem dentro de casa, né? Entender o que tem dentro da empresa ali, mapear todos os hosts e catalogar isso em um CIEM, por exemplo, ou em um Big Data. No CIEM, ali a gente cria os casos de uso. No Big Data, a gente faz um entendimento das ameaças, né? E tudo mais. Bom, já falei bastante ali do NIST, né? Porque é o framework mais comumente utilizado mundialmente. A gente precisa identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. E dentro do plano de recuperação entra o PCN, por exemplo, para continuar o negócio, caso todo o processo anterior ali ele já tenha sido rompido, né? Então, que a gente já trabalha na recuperação do ambiente, caso já tenha acontecido uma vulnerabilidade tenha sido explorada e a empresa tenha sido onerada. Aqui eu coloco alguns insights aqui de como amenizar esses riscos, que é basicamente o que está nos controles também. É muito importante que o engajamento dos C-Levels ali ele esteja aderente com as equipes de segurança, porque quando a gente tem um C-Level, ajuda e auxilia na implementação e no fluxo da formalização das informações de segurança da informação, né? Também capacitar a realização periódica de treinamentos de profissionais da empresa ajudam e auxiliam na maturidade dos temas voltados à segurança da informação. Porque a gente viu que é muito complexo fazer a administração de segurança em um ambiente corporativo. A gente precisa de muitas camadas, isso não é uma pessoa só que realiza, a gente precisa de assessment de segurança, aliás, o assessment de segurança da informação é um serviço, acredito que essencial no início de todo o processo de segurança, porque é justamente a gente precisa entender o negócio, entender as ameaças e, a partir dali, trabalhar em cima das detecções, resposta e tudo mais, proteção em cima do ambiente, né? Então, capacitar esses profissionais que consigam responder a essas ameaças, consigam trabalhar em cima desses riscos, ajudam e auxiliam e muito, né, na segurança corporativa da empresa. Ter processos estruturados também auxilia muito também, porque se nós tivermos tudo documentado, todo o processo já catalogado, e com playbooks, handbooks dentro da organização, ajuda a um N1, um N2, um N3 ali a trabalhar no tratamento e erradicação de um artefato malicioso, por exemplo, né? Então, ter o processo estruturado garante à empresa maior segurança à sua execução, diminuindo os riscos cibernéticos, um exemplo de handbook playbook, como eu comentei também, né? E os controles eficazes, né? Entender a estrutura tecnológica permite também controles ali mais eficazes e adequados, que fazem um ponto importante que eles sejam testados frequentemente ali e garantindo a sua eficácia. Então, ter esses controles, a gente consegue garantir
Mas estou um problema técnico, TI, acontece. Bom, galera, é isso que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, era o engajamento, os levels e todo o processo. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir essas partes, se não conseguiram, se puder publicar aqui no chat, eu retorno, falo sobre também. Tá bom? Bom, mas também se não tiverem, se me ouviram até o final, é isso, a apresentação, ela também acaba aqui, né? E fico à disposição de vocês também para dúvidas, perguntas, fico à disposição. Muito obrigado, Fernando, pelo conteúdo apresentado. Tivemos uma pequena instabilidade na ferramenta aqui do Zoom, mas já conseguimos retomar. De qualquer forma, reforçando, esse conteúdo estará disponível no nosso canal do YouTube, então vocês podem rever, né, lá no canal do nosso do YouTube também. Vamos aqui para as perguntas, né? Temos aqui a primeira pergunta. Você falou do syscontrol. Qual a melhor forma de se utilizar ele para fins de hardening? Costuma alinhar ele com o Meter Defender? E como fazer isso? Dá para fazer sim, né? O syscontrol ele tem diversos controles de segurança, atualmente são 18, eles atualizaram. E você utilizando o syscontrol, ele já te traz várias informações ali do que você precisa fazer. Aliás, ele já linka também com o Mitre Attack. Você fazendo esse link dessas informações com o Mitre, você consegue trazer o que você precisa usar o Mitre Defender, por exemplo, né? Então, o Mitre, o Defender ali com o Attack, eles estão meio que ligados. Você entendendo qual que são os riscos cibernéticos ali voltados para o teu negócio, você consegue fazer coleta dessas informações do ataque, do data source que ele utiliza, que é o que você vai utilizar para evoluir a sua maturidade de segurança. E aí você consegue coletar essas informações e fazer com que você esteja compliance junto com os syscontrols também. Não sei se responde a tua pergunta, Câmara. Certo, muito bom, Fernando. Vamos aqui para a próxima pergunta do Felipe. Atualmente possuo na minha empresa um processo de avaliação de riscos estratégicos. O que você me recomenda? Eu criar um novo processo de avaliação de riscos cibernéticos ou aglutinar com o processo já existente? Boa pergunta, Felipe. Dá sim, a gente precisa entender quais são os riscos corporativos, né? E aí a gente consegue fazer esse mapeamento por uma PCN, por um papel de BI ali, entendendo os riscos corporativos e minimamente ali juntar esses dois processos para que a gente consiga fazer uma gestão de risco adequada para cada processo, né? Então, dá sim. Então, a gente precisa entender esses riscos e trabalhar em conjunto, minimamente, claro, para que isso seja aplicado. Certo, muito bom. Próxima pergunta aqui, do Diogo. Um SOC me auxilia no processo de avaliação de riscos cibernéticos? Boa pergunta. Auxilia sim, viu? O SOC, ele é um centro de operação de segurança, então você tem um conjunto ali de processos, pessoas, tecnologias que trabalham na evolução da empresa. Então, o SOC ele vai conseguir te auxiliar na detecção de ameaça, consequentemente ali você vai ter processos estruturados de handbook da atuação de cenários de ameaça e nesse sentido você consegue trabalhar sim na gestão de riscos voltados para o teu ambiente, né?
Consegue sim. Certo, muito bom. Vamos aqui para a próxima pergunta. Pergunta do Leandro. Como devo iniciar meu trabalho de defesa cibernética? Boa pergunta. A gente consegue fazer o que a gente acabou comentando ali no início, aplicando os frameworks de mercado como o NIST, a ISO 27001. Eles já nos traz alguns passo a passo, né, alguns controles que a gente precisa aplicar no ambiente corporativo. Então, entender o que a gente tem de ativo é um passo principal ali para que a gente consiga fazer a evolução contínua da segurança com base no que a gente tem dentro de casa. Então, a gente consegue fazer, sim, entendendo os nossos atacantes, entendendo os nossos ativos, classificando o risco da nossa empresa com base no mercado em que a gente está, né? Certo, muito bom. Bom, acredito que não temos mais perguntas. Obrigada novamente, Fernando. Obrigada a todos pela participação. Reforçando, esse conteúdo estará disponível no nosso canal do YouTube. E reforçando também que deixei para vocês aqui no chat o link da agenda desse mês da cibersegurança, né? Então, caso tenham também alguma outra dúvida, podem entrar em contato conosco através do e-mail contato@redbelt.com.br. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado e fico à disposição também. Até mais. Boa tarde a todos.